Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui, de volta às noites de quinta. Pois é, as férias já eram e eu já volto no meio da pré-temporada, no início dessa segunda semana, desses últimos 3 dias de preparação do Mundial para o campeonato que começa no mês que vem, quer dizer, esperamos que esse campeonato comece mesmo no mês que vem, embora exista alguma incerteza dentro do paddock da Fórmula 1 por conta, claro, do avanço do coronavírus, muitas reuniões lá em Barcelona, entre FIA, Liberty Media, para decidir o que fazer, porque a Fórmula 1 também não tem muito tempo para esperar e ver o que vai acontecer, né? Porque é uma logística monstruosa, muita gente viajando e sim, esse início de temporada realmente é uma incerteza. Acredito que nos próximos dias a gente vai ter alguma definição mesmo da Fórmula 1, se realmente o campeonato vai acontecer a partir do dia 15 de março, ou se a gente vai ter algum cancelamento, adiamento, vamos ver. O GP da China, obviamente, já caiu, mas Austrália, Bahrein e Vietnã ainda estão sob dúvida, né? Então, muitas reuniões ainda para decidir isso. Mas o tema do vídeo de hoje não é esse, é essa segunda parte de pré-temporada que se apresenta interessantíssima, um cenário diferente um pouco, principalmente depois do dia de hoje, quinta-feira, o quinto dia, o penúltimo dia de testes em que finalmente, né, a Ferrari apareceu na frente, mas assim, a pré-temporada engana, né? Engana bastante a gente, então tem que ter um pezinho atrás. Só que assim, também, da mesma forma em que ela engana em alguns pontos, né, ela também traz algumas certezas. E essa pré-temporada, para mim, tem duas certezas. A primeira delas é que a Mercedes vai continuar dominando esse campeonato. Ela fez um baita carro, uma evolução clara do ano passado, trouxe coisas novas que parecem ter funcionado muito bem, foi ousada também essa Mercedes, embora tenha uma luzinha amarela esteja acesa lá no fundo da garagem da Mercedes por conta das falhas de motor, né? Apresentaram falhas no carro da Williams e também hoje, quinta-feira, o Hamilton ficou a pé depois de uma falha da pressão de óleo do motor. Então, assim, depois que isso aconteceu, ele tinha dado apenas 14 voltas na parte da tarde, né? A Mercedes, desculpa, ela costuma dividir o trabalho dos dois, né? Então não é um dia só com um dia só com o outro. Então, de manhã, o Valtteri Bottas andou 47 voltas, poucas voltas na verdade. O dia começou com pista molhada, enfim. Durante a tarde, o Hamilton assumiu o carro, mas só 14 voltas. Ele ainda entrou nesse período vespertino aí com 1 hora de atraso e aí 14 voltas, 20 minutos praticamente de pista, o carro quebrou. Mercedes tirou o motor, foi para inspeção, enfim, o inglês não conseguiu voltar mais e certamente a Mercedes está pensando um pouco sobre isso. É claro que preocupa, mas não tira a certeza de que a Mercedes tem realmente o favoritismo desse campeonato, né? O carro é muito bom, o carro é equilibrado, o carro tem velocidade, o carro continua muito bem em termos de downforce, então tem quilometragem, é uma certeza, né? A outra certeza é a clone da Mercedes, a Racing Point, né? A Racing Point tem uma inspiração claríssima no que a Mercedes faz, no que a Mercedes fez no ano passado, e por isso o carro é muito bem nascido. Tão bem nascido que a gente vê o Lance Stroll andando muito bem, andando veloz, né, com ritmo constante, um ritmo forte. Hoje, por exemplo, ele imprimiu um ritmo muito bom, o ritmo de corrida, né, que é a força da Mercedes, o ritmo de corrida de verdade. Então, você vê o Lance Stroll fazendo isso. Falamos do Lance Stroll porque existe todo um questionamento quanto ao desempenho desse menino, ao talento, enfim, a gente sabe a forma como ele chegou à Fórmula 1, mas ele vem evoluindo, isso é uma verdade, né? O ano passado ele fez boas corridas, né? Ele se defendeu bem em boas corridas, é claro que o ponto fraquíssimo dele é a classificação, então vamos ver como é que ele trabalha isso. Por isso, apesar da Racing Point ter esse carro e tudo mais, ela tem esse ponto fraco, pelo menos nesse início, que é o Lance Stroll, principalmente em classificação, mas o carro é muito bom. Então, assim, eu não ficaria muito surpresa
de ver essa Racing Point não só liderando o pelotão intermediário, né, que ano passado teve a liderança, acabou, né, com a liderança da McLaren, mas também se aproximando aí das 3 primeiras colocadas, né? Porque a Red Bull e a Ferrari estão em processos muito diferentes, né, em trabalhos muito diferentes nessa pré-temporada, eu já vou falar delas, mas a Racing Point está muito forte, está mantendo isso, né, um padrão deles, uma constante, na semana passada, essa semana, e o Sérgio Pérez é um grande piloto nesse sentido, né, ele é muito bom em feedback, é muito bom em corrida, um piloto combativo, veloz, e que talvez esse seja o ano dele mesmo com essa Racing Point tão bem acertada. Então, as duas certezas aí, Mercedes e Racing Point. E nem tudo é o que parece, né? Aí voltamos para nossa querida Ferrari, né? Tô brincando. Na verdade, finalmente liderou um treino, né? Um dia de testes lá em Barcelona com o Sebastian Vettel, um tempo que ele conseguiu ainda de manhã, quando ele estava fazendo a simulação de classificação, ele conseguiu tirar tudo dos pneus C5, que são, na verdade é o super macio, né? A gama mais macia da Pirelli, então ele fez muito bem, ele tirou tudo desses pneus para virar o melhor tempo do dia, ninguém conseguiu chegar muito perto dele. AlphaTauri com Pierre Gasly e o próprio Lance Stroll ficaram a 2 décimos mais ou menos ali, mas também não andaram tanto quanto o Vettel não se dedicaram tanto ao ritmo de classificação quanto eles. E aí, depois à tarde, o Vettel se dedicou totalmente ao ritmo de corrida. Mas aí a gente fala, será que a Ferrari reagiu? Será que realmente a Ferrari tem alguma coisa? Estava escondendo o jogo? Olha, tem duas coisas nessa situação, nesse cenário. Na verdade, assim, a Ferrari ainda procura algumas soluções. O Sebastian Vettel realmente falou depois dos treinos que nem todo mundo coloca suas cartas na pré-temporada, e é verdade, nem todo mundo apresenta todas as suas armas, mas, e aí ele falou que sim, eles testaram muitas coisas, algumas coisas funcionaram, outras não, e esse foi o padrão dos testes de hoje. Só que assim, apesar do bom ritmo de classificação, a Ferrari ainda não tem um bom ritmo de corrida. Boa parte das simulações hoje, com pneu C2, com pneu C3, não foram tão boas, por exemplo, quanto da Mercedes, ou quanto da Red Bull. Então, esse é um problema que a Ferrari, na verdade, precisa trabalhar. É claro que a gente tem que colocar ali, pesar um pouco as configurações de peso, de aerodinâmica, enfim, as condições da pista naquele momento. Mas assim, de geral, a Ferrari ainda precisa trabalhar um pouco mais o ritmo de corrida. Então, ela lidera o dia, mas isso não quer dizer que seja realmente uma grande reação depois do que aconteceu na semana passada, né? Depois da apresentação que eles tiveram desde da semana passada. Então, acho que a Ferrari ainda tem um pouquinho mais de trabalho pela frente. A Red Bull, em contrapartida, ela tem um carro muito equilibrado, de novo. Claro que ainda falta um pouco de força em termos de motor, mas assim, se eu fosse apostar, eu diria que quem esconde mesmo o jogo é a Red Bull. Então ela tá ali discreta, né, sem grandes voltas, digamos assim, mas o cenário pode mudar muito a partir de 15 de março, porque eu acho que eles ainda estão escondendo um pouquinho esse jogo. Vamos ver o que acontece mais pra frente. Então as 3 primeiras equipes estão dessa forma, a Mercedes aí aparece como uma certeza, a Racing Point também, mas a Red Bull e Ferrari a gente ainda precisa de um pouco mais de informação. Do resto, acredito que a McLaren ainda precisa de algum trabalho. Hoje eles tiveram muitas dificuldades, principalmente o Lando Norris, com os pneus mais macios, com o tanque mais vazio também, então ritmo de classificação, o carro apresentou alguma instabilidade. Quer dizer, tem um pouco mais de trabalho a McLaren. A AlphaTauri foi a grande surpresa também, junto com a Williams, né? O Pierre Gasly andou muito, inclusive ele até melhorou os tempos dele no final do dia, que não é o horário mais propício para isso. Tava ventando demais também à tarde lá em Barcelona, então isso também prejudica um pouco as análises, né? Mesmo assim, ele conseguiu uma segunda colocação. A AlphaTauri parece bastante equilibrada também, assim como a Alfa Romeo. A Alfa Romeo, na verdade, não conseguiu melhorar um pouco,
porque o Giovinazzi quebrou, né, a asa dianteira do carro, que é uma inovação, que é uma das grandes forças desse carro, e aí perdeu a chance de uma melhor classificação. Mas foi interessante o ritmo de corrida deles, assim como da Williams. A Williams não parece tão ruim como ela terminou o campeonato. Na verdade, parece que ela deu um salto de qualidade, e aí aquela coisa, nem tudo é o que parece, né? Mas acredito que a Williams vai fazer um trabalho um pouco melhor nesse ano. A Haas ainda é uma incógnita, embora tenha tido um ritmo muito bom de corrida durante o dia de hoje, não nada espetacular, mas assim, uma coisa mais decente, né? E aí, o que vocês acham? Quem vocês acham que tá mais escondendo o jogo, quem não tá? E as certezas e incertezas? Deixe os comentários aí, eu volto na semana que vem.